Então nós vamos começar com o nosso trabalho de fisiologia. Meu nome é Luciano da Silva Ferreira, a professora é a professora Michele, e o trabalho consiste em fazer as medições da frequência respiratória e frequência cardíaca de um cão em repouso, exercitá-lo, depois fazer essa medição novamente e fazer alguns comentários quanto o que ocorreu fisiologicamente com essa atividade física do cão que elevou a frequência cardíaca e a frequência respiratória. Sabendo que os parâmetros basais da frequência cardíaca ela é de 60 a 160 batimentos por minuto e a frequência respiratória ela ocorre de 18 a 36 movimentos por minuto. Então, nós vamos aferir aqui, vou tentar fazer porque eu estou sozinho. Eu não tenho o aparelho ideal, mas nós aprendemos com a professora de rotina clínica que a gente pode usar um cronômetro e contar com a própria mão esse processo. Então eu vou ligar o cronômetro assim que eu me posicionar e nós vamos contar durante 1 minuto quantos batimentos cardíacos que o cão dá nesse período, tá ok? Agora nós vamos medir a frequência respiratória, quantos movimentos do que o tórax dá por minuto. Para isso eu vou gravar o termômetro e vou simplesmente contar. O termômetro não, o cronômetro. Se ele deixar, né? Porque não é fácil de medir sozinho. Vou fazer um carinho nele aqui primeiro para ver se ele acalma. Como vocês viram, deram 22 movimentos no minuto. Agora eu vou tentar fazer a medida da frequência cardíaca. Vamos ver se eu consigo fazer com ele. Eu vou ter que pedir ajuda ao pessoal aqui. Agora eu vou tentar medir a frequência respiratória. O mesmo processo. Como a frequência respiratória é mais difícil, eu vou medir durante 30 segundos e multiplico por 2. Aí o cronômetro marcando, já estou com a mão na posição. Contando a frequência, deu 80 batimentos cardíacos, 80 batimentos por minuto. Aí agora eu vou dar uma volta com ele, vou ver se eu canso ele um pouco, fazer uma atividade física. Vou filmar um pouquinho da atividade física e vou medir de novo. Agora estou dando um passeio com ele para poder ver se ele exercita um pouco, para ver como que altera a pressão, a frequência cardíaca e a frequência respiratória. Daqui a pouco nós retornamos.
Então agora a gente dando sequência, a gente está fazendo uma caminhada para verificar a alteração da frequência respiratória e cardíaca e ver para que nível que ela vai, que elas vão, né? E ver o resultado disso. Nós vamos subir no morrinho aqui porque, como essa raça de cachorro não é muito resistente, a gente não pode forçar muito também não. Então a gente faz uma coisa mais moderada, porque se fizer uma atividade intensa, ele não dá conta. Após 10 minutos de caminhada, olha a situação que ele fica. Você vê ele tentando ele faz uma ventilação para poder reduzir, bebe muita água. E agora nós vamos medir a frequência cardíaca e respiratória. Agora nós vamos ver se realmente vai conseguir ficar quietinho como ele ficou da outra vez. A gente está marcando 1 minuto e contando também. Medir que a frequência está bem mais rápida, né? O ciclo respiratório bem mais rápido também. Está tendo muito mais frequência. Vamos iniciar uma contagem da frequência respiratória, que nós chegamos, para ele parar um pouquinho. E vamos ver quantos que ele faz. A gente nota que está hiperventilando, que está fazendo, aumentou a ventilação. A frequência respiratória chegou a 70 movimentos por minuto. Agora eu vou tentar medir a frequência cardíaca. Fazer uma contagem dos batimentos cardíacos dele. Tá? Nós vamos fazer o mesmo esquema, só que nós vamos contar 30 segundos só, porque está um pouco agitado. Ele ainda está muito cansado, a gente vê ele ventilando muito. Eram 88 batimentos no minuto. No minuto não, em 30 segundos. Como deram 88 em 30 segundos, deram 176 no minuto. Agora eu vou filmar ele e deixar um tempo para ver quanto tempo que ele volta para condições normal. Vem, Rá. Cumprimenta as pessoas aqui, vem cá. Como vocês viram, né? O cão em repouso, ele tem uns parâmetros basais de frequência cardíaca e frequência respiratória. E quando ele faz uma atividade física leve, moderada ou intensa, essas frequências cardíacas e respiratórias, elas são alteradas, tá? E por que elas são alteradas? Porque
Durante a atividade física, os músculos passam a exigir uma quantidade maior, demandar uma quantidade maior de oxigênio. Então, com essa demanda maior de oxigênio, o corpo tem que alterar a sua frequência cardíaca, no caso. Então, aumenta-se seu débito cardíaco. E se o exercício for uma atividade intensa, 88% desse débito cardíaco vai para os músculos. E se for uma atividade mais leve, 47% vai para os músculos. E como é feito este controle? Como é regulado isso? Que momento que vai aumentar essas frequências? E que momento que vai precisar de controlar? E quem controla isso? Então, o controle dessa pressão ocorre da homeostasia pelos barroreceptores localizados nas paredes das artérias carótida e aorta. Eles monitoram continuamente a pressão do sangue, que flui para o cérebro e para o resto do corpo. Com os sinais dos barroreceptores iniciais, inicia-se uma resposta neural do sistema nervoso parasimpático e simpático, mediada pelo centro do controle cardiovascular. O sistema nervoso parasimpático diminui a frequência cardíaca pelo nó sinoatrial. Ele regula as células do marca-passo do coração e está relacionado aos receptores muscarinos tipo 2. E as vias parasimpáticas têm receptores muscarinos e nicotina para acetilcolina. Ao ativar o sistema parasimpático, as fibras vagais do nervo vagal têm uma ação negativa no coração, provocando ações como a cronotrópica, ela diminui a frequência de contração, a dronotrópica, que diminui a frequência da taxa de condução, ela diminui a taxa de despolarização do nó sinoatrial, retarda e bloqueia a condução do átrio ventricular e diminui a contratilidade atrial. Como o sistema nervoso parasimpático, ele tende a diminuir a frequência cardíaca, o sistema nervoso simpático, ele tem uma ação positiva no coração. Então, ele aumenta a frequência cardíaca. Ele acaba tendo uma ação cronotrópica, que aumenta a frequência cardíaca, batimotrópica, que ela aumenta a excitabilidade, inotrópica, ela aumenta a força de contração dos átrios, aumenta a taxa de despolarização do nó sinoatrial, acelera a condução atrioventricular, aumenta a contratilidade dos átrios e ventrículos. Elas têm receptores beta-1. Também nós temos a regulação respiratória, que ocorre concomitantemente com a regulação da frequência cardíaca. Durante essa regulação, envolve os centros respiratórios, a ventilação e o equilíbrio ácido-básico. Como durante o exercício físico, a frequência respiratória ela aumenta para suprir a demanda de oxigênio pelos músculos, porque é onde há um gasto maior de oxigênio durante a atividade física. E para controlar essa frequência, para ter que subir essa frequência ou diminuir essa frequência após a atividade física, ela passa a ser regulada pelos centros respiratórios. Esses centros respiratórios estão localizados no tronco encefálico, composto pelos grupos respiratórios dorsal e ventral, pelo centro pneumatóxico e apneumatóxico e pelas vias motoras. Então, durante a atividade física, esses grupos respiratórios dorsal e ventral, ele controla o ritmo básico da respiração, pelo ajuste da frequência da inspiração.
que são ativados pelas informações trazidas, pelas informações de variações de pressões médias de oxigênio, dióxido de carbono e H+, trazidas pelos nervos vagos e glossofaríngeo, detectados por quimioreceptores. Com essas informações, o centro respiratório, o que ele faz? Ele controla, ver se vai precisar de aumentar a frequência cardíaca ou diminuir a frequência cardíaca. Quer dizer, se eu estou com grande quantidade de gás carbônico no sangue e preciso de uma demanda maior de oxigênio, ele aumenta a frequência cardíaca, absorvendo mais oxigênio e tirando mais gás carbônico. E a regulação respiratória via ventilação ocorre para poder equilibrar também a quantidade de CO2, H+ e O2. Então, quer dizer, quanto maior pressão a gente tiver de gás carbônico no sangue, maior a ventilação vai poder eliminá-lo. Quer dizer, após a atividade física, consumiu muito oxigênio e produziu muito gás carbônico, CO2. Então, ela tem que eliminá-la. Então, ela aumenta a ventilação para poder estar eliminando o CO2 e absorvendo mais O2. Quando vai equilibrando a frequência respiratória, se tiver ocorrido uma hiperventilação, pode estar ocorrendo uma alcalose respiratória. Essa alcalose vai ativa os quimiorreceptores que indica para o organismo a reduzir a frequência respiratória, para que mantenha esse equilíbrio também. Durante essa atividade física também ocorre o desequilíbrio ácido-básico, né? Porque o equilíbrio do pH do organismo é de 7,4. Durante essa atividade física eu posso estar aumentando o pH e às vezes também abaixando demais. E preciso fazer essa regulação. Essa regulação depende dos tampões, né? Como o bicarbonato, a hemoglobina, o ácido carbônico. E quem faz esse controle desses tampões são os pulmões e os rins. Em casos agudos, os pulmões; em casos crônicos, os rins. Então, quando ocorre uma variação de pH, a gente pode estar tendo uma acidose ou uma alcalose, ela podendo ser respiratória ou metabólica. Se ocorrer uma acidose respiratória, ocorre um aumento da pressão média de CO2, os pulmões aumentam a ventilação para aumentar o nível de O2 no sangue e aumentar a eliminação de CO2 para reduzir a pressão média de CO2. Se ocorrer uma acidose metabólica, ela ocorre devido à diminuição do bicarbonato na corrente sanguínea. Para equilibrar isso, os rins aumentam a absorção de HCO2. Quer dizer, está perdendo muito bicarbonato, ele pega e passa a reabsorver. O rins reabsorve para acabar com essa acidose metabólica. E quanto à alcalose metabólica? Também, como já foi dito, ela pode ser respiratória ou metabólica, né? Alcalose. Como ocorre uma alcalose respiratória? A alcalose respiratória, com a ventilação, sai-se muito CO2, diminuindo demais a pressão de CO2, a pressão média de CO2. E para equilibrar, os pulmões, eles reduzem a respiração, reduzem o processo de ventilação, quer dizer, a frequência respiratória, para poder absorver, para poder equilibrar e reduzir essa alcalose respiratória. Se for uma alcalose metabólica, ela ocorreu devido ao aumento de bicarbonato no sangue. Para fazer essa regulação, o que o rins faz? Ao invés de estar absorvendo muito bicarbonato, ele reduz essa absorção, que ele mantém esse equilíbrio e faz essa regulação. Então, essa regulação respiratória, ela passa pelo equilíbrio de ácido básico, quer dizer, do pH do sangue,
da ventilação e pelos centros respiratórios. Então, com a demanda da atividade física, o sistema cardiovascular e o sistema respiratório, eles entram em processo fisiológico para suprir a necessidade tanto da atividade física quanto voltar ao processo basal.